Bom, essa pauta da repatriação que a Andréa Sadi acabou de falar, acabou deixando para segundo plano a votação do projeto de lei que altera a forma de participação da Petrobras na exploração do pré-sal. A legislação atual prevê que a estatal participe de todos os consórcios com um mínimo de 30%. A Marina Franceschini está acompanhando esse assunto lá em Brasília. Marina, boa tarde para você. Esse promete ser mais um embate interessante entre governo e oposição. Oi, Cris. Boa tarde a todos. Já está sendo um super embate desde que a sessão começou, que eles estão brigando aqui no plenário da Câmara. Por quê? A oposição não quer nem saber dessa proposta que tira a obrigação da Petrobras de ser operadora exclusiva, que diz que ela pode participar se quiser, se for interessante, se não, abre esse espaço para novos investidores. Estão esperneando desde o início da sessão, os deputados da oposição. Primeira coisa que eles pediram: vamos fazer um adiamento por 2 sessões? E aí fizeram votação simbólica, nada feito, eles foram derrotados. Pediram então verificação, foram derrotados de novo. Olha o placar, 262-7. E o deputado Alessandro Molon, que é líder da rede, diz que eles têm várias cartas na manga para tentar adiar essa votação, porque eles são contra o projeto. O que eles podem pedir, por exemplo? Não deu certo o adiamento por 2 sessões? Vamos pedir então adiamento por 1 sessão. Vamos pedir para votar artigo por artigo, para tentar enrolar, para tentar evitar essa votação, até porque tem uma sessão do Congresso marcada para mais tarde, então a esperança deles é conseguir empurrar com a barriga para que essa votação não aconteça hoje. Por que tanta birra em relação a esse projeto do pré-sal? O que diz a oposição? O líder Molon, agora há pouco, ele disse que é entregar uma riqueza estratégica na mão do capital estrangeiro, que é privatizar a Petrobras. E que eles não aceitam isso de jeito nenhum, porque acham que o Brasil vai sair perdendo com essa estratégia. E os governistas sobem à tribuna para dizer o contrário. Olha, o que é o discurso deles? A Petrobras está endividada, não tem capacidade nenhuma de investimento, então do jeito que está, acaba atrasando toda a exploração do pré-sal, porque ela não tem dinheiro simplesmente para participar, porque o caixa está quebrado. Então eles estão nesse embate agora, ainda deve vir mais manobras da oposição para tentar adiar essa votação da proposta do pré-sal. Se ela for aprovada em plenário sem nenhuma alteração, ela segue para a sanção do presidente Michel Temer, porque já passou pelo Senado, já passou por uma comissão especial aqui na Câmara também. Inclusive o relator que foi o deputado José Carlos Aleluia, né, nessa comissão especial, ele disse que está tranquilo, está tranquilíssimo, que a base está fechada e que eles vão conseguir votar. Mas a oposição promete que vai dar trabalho. Antes disso, você vê, essa sessão estava prevista para começar às 9 horas da manhã. Foi começar no início da tarde e ainda assim eles tiveram que aprovar um outro pedido antes de começar a votação do pré-sal, porque, como a Andréa estava falando agora há pouco, o governo também tem pressa no projeto de repatriação, que é trazer de volta dinheiro não declarado de brasileiros, né, recursos que estão no exterior. E aí eles votaram um pedido de urgência e o governo conseguiu fazer esse projeto furar a fila. Portanto, segundo o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, esse projeto vai ser votado hoje à noite e, se não der certo, amanhã de manhã. Eles conseguiram, então, fazer esse projeto furar a fila. Agora estão nessa batalha para ver se conseguem finalmente aprovar o projeto do pré-sal, e a oposição dizendo que não vai dar bobeira, não. Marina, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Natuza. O projeto do pré-sal, assim como o projeto do teto de gastos, reedita constantemente um embate entre governo e oposição. Vale lembrar que o governo tem amplíssima maioria no Congresso e que a oposição consegue fazer neste momento é barulho e ampliação do desgaste da imagem do governo, porque quase todas as medidas hoje de interesse do governo em tramitação no Congresso têm um forte apelo popular para os setores de esquerda. Mas a reforma da Previdência, por exemplo, atinge a todos nós, a todos os brasileiros. Portanto, o que o PT, PCdoB, PSOL, hoje na oposição, tentam fazer é ampliar o desgaste do governo, tentar traduzir para a população que essas são medidas absolutamente terríveis para o bolso do cidadão e para os direitos conquistados do cidadão, para que a rua tentar alimentar a rua para que a rua pressione o Congresso e assim evite
que essas medidas sejam aprovadas. Em relação ao teto de gastos, que é a grande prova de fogo do governo Temer, se o governo não consegue aprovar muito rapidamente esta medida, o mercado financeiro, o setor produtivo, o investidor passa a duvidar da capacidade do presidente Michel Temer de aprovar medidas que resolvam as contas públicas e que melhorem o ambiente de negócios. O Brasil precisa aprender a economizar, mas também precisa atrair dinheiro para investimento. Do contrário, a gente não consegue produzir demanda que dê conta da capacidade ociosa da indústria brasileira. Essa equação não é simples, assim como não é simples votar uma proposta de emenda constitucional no Congresso, porque ela exige um número muito alto de votação. E o mercado financeiro está esperando muito por isso, né, Natuza? É, exatamente por isso, Cris. O mercado financeiro precisa de provas cabais que o governo, que o Palácio do Planalto tem condição de aprovar essas medidas. Se isso não acontecer num tempo muito hábil, esse otimismo do mercado financeiro, ele acaba muito rápido, na velocidade da luz. É bom a gente lembrar que no momento da posse do presidente Michel Temer, quando a ex-presidente foi afastada antes do impeachment ser consumado, naquele momento, o otimismo do mercado financeiro e do setor privado brasileiro com o governo, na época interino, era muito alto. De lá para cá, esse otimismo já caiu, já desceu alguns degraus e pode descer mais, porque o mercado hoje financeiro não está gostando, por exemplo, do fato da reforma da Previdência não ter sido enviada ainda ao Congresso e pelo fato do governo, por um pedido da sua própria base de apoio, ter jogado a reforma trabalhista, que também mexe em alguns direitos, segundo as propostas aqui e ali ventiladas pelo governo federal, pelo próprio ministro do Trabalho, que, ao que tudo indica, falou que não devia, errou quando defendeu a jornada de 12 horas. Tudo isso, o governo precisou recolher as suas armas, recolher os seus flaps, porque estava dando muito ruído dentro e fora do governo. Agora, se não tiver essa prova que o governo consegue aprovar, tem número e força para aprovar essas medidas importantes que o mercado financeiro e o setor produtivo, de novo, esperam, a situação do presidente Michel Temer fica mais difícil. Agora, eu tenho impressão, pelo que a gente tem visto, André Sadi falou que vários partidos estão fechando questão, o que significa isso? Meio que obrigar o seu parlamentar a votar de acordo com a decisão do partido. Ao que tudo indica, o governo pode até sofrer algum sufoco, mas aparentemente, com o cenário de hoje, terá condição de aprovar. Agora, quando você fala em aprovação em tempo hábil, você quer dizer ainda esse ano? Exatamente, Cris, ainda esse ano. É fundamental que a PEC do teto, que estabelece o teto de gastos, seja aprovada ainda este ano.